Você já foi no médico, ouviu que estava tudo bem nos exames, mas continuou se sentindo estranha e os sintomas não cessaram? Talvez você até ouviu que era só emocional e aí te encaminharam para um psiquiatra. Ninguém nem perguntou como é que estava sua alimentação, seu sono, nada. Espiritualidade nem pensar, né? Cansada, sem motivo, intestino desregulado, inchaço, cólicas fortes todo mês, e levar para o hospital. Cabelo caindo, dores de cabeça frequentes, acne, crises alérgicas todo dia. E você volta para casa pensando: ah, então o problema sou eu. O meu corpo que é defeituoso, nasceu com essa intolerância, essa alergia, essa genética, esse defeito. Eu que tô quebrado. Não, amiga, o problema não é você. O problema é que a gente normalizou viver inflamada. Inflamação crônica, ou melhor, inflamação integral, que é o que eu falo aqui, meu amor, ela não grita, ela sussurra e vai te avisando aos pouquinhos. Só que a gente ignora, e aí a gente empurra com a barriga, toma um ibuprofeno e segue. Até que o corpo grita, pifa. E se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas. O meu nome é Lara Araújo, eu sou terapeuta integrativa, sou acadêmica de nutrição. E nesse vídeo eu vou te mostrar 7 sinais de que o seu corpo está inflamado. E mais importante ainda, como desinflamar de forma natural, sem precisar de restrições malucas e remédio para a vida toda. Porque nenhuma alma forte pode se sustentar em um corpo fraco, né? Então, bora lá! Antes de eu te falar os sinais, eu preciso te explicar uma coisa. A inflamação não é inimiga. Ela é uma reação natural do corpo. Por exemplo, quando você corta o dedo, a inflamação vai agir. Seu sistema imune chama as células de defesa, né, os glóbulos brancos, vai limpar aquela área, regenera o tecido, enfim. Essa é a inflamação aguda e ela salva você. A inflamação aguda tem início, meio e fim. Você já deve conhecer ela se algum dia você ralou o joelho, sabe? Fica vermelho, arde, aquela coisa toda, depois cicatriza e passa. O problema é a inflamação crônica, que é aquela que não vai embora a longo prazo, né? Ela fica persistindo ali, que é a que eu vou falar contigo aqui. Ela fica ali, baixinha, silenciosa, vai destruindo tudo devagar. Suas células, seus hormônios. A inflamação crônica é tipo aquele joelho ralado, só que por dentro e não cessa, não sara, não cicatriza, sabe? O seu sistema imune fica o tempo todo apagando fogo dentro de você, apagando o incêndio das toxinas, dos parasitas, da alimentação ruim, dos seus hábitos, da sua rotina inflamatórios, do cigarro, do álcool, de várias coisas, disruptores endócrinos, remédios que você toma, da maquiagem cheia de químicos que você usa, enfim. E nessa de apagar fogo o tempo todo, vai gerar uma inflamação sistêmica, né? Que atinge ali vários pontos do seu corpo, que vai ser a base de quase todas as doenças que você imaginar, sem brincadeira. A maior parte das doenças que você conseguir pensar tem origem na inflamação crônica, porque a longo prazo ela vai gerar sintomas, adoecimentos que podem ser graves de verdade. Então, existem muitas doenças, inclusive, por exemplo, ataque cardíaco, doenças nas articulações, que têm origem num processo inflamatório crônico. E o pior, ela não aparece em exames comuns, a não ser que você vá a um profissional realmente muito bom, que sabe ler seriamente exames laboratoriais, que é uma coisa bem difícil de achar. Existem ótimos médicos, né? Mas tem muito médico que olha, diz que tá tudo normal, tá aqui na faixa de referência, só ali uma glicose, um colesterol. Mas você sabe que não tá, porque os seus sintomas continuam, e você sabe que não é só emocional. Porque a medicina convencional, alopática, ela olha para o nosso corpo como se ela fosse, como se o corpo fosse uma máquina com peças separadas. Porque há muito tempo a visão newtoniana mecanicista foi instalada no meio científico, né? Essa visão de Newton. Mas o corpo inteiro, que é a visão que o Einstein vai trazer, ele é físico, emocional, mental, energético e espiritual. E é isso que é a base da medicina integrativa e das terapias integrativas. Quando a gente fala de desinflamar, não é só sobre tirar o glúten, como muita gente pensa. Às vezes você nem precisa tirar o glúten da dieta. Mas é sobre reconhecer você com o seu corpo. É sobre entender que aquele cansaço às vezes tem a ver com o intestino, que aquela TPM, né, fortíssima tem a ver com o fígado, que aquela ansiedade pode ter a ver com o que você está comendo, justamente tentando escapar dela, do que você sente. Enfim,
Nessa caminhada, né, que eu já passei, assim, também por muitas dificuldades, por muitos adoecimentos, enfim, toda uma história que talvez algum dia eu conte aqui pra vocês. Mas quem me segue no Instagram já tá por dentro. Eu entendi que a solução não tá na gente curar um corpo apenas. A gente precisa olhar para o todo, a gente precisa cuidar de todos os corpos, porque um influencia no outro. Então, quando você cuida do corpo físico, mas não cuida do seu emocional, do seu mental, hora ou outra o seu corpo físico vai adoecer novamente. Ele vai refletir, né, aquela falta de cuidado nos outros corpos. Se você cuida do seu emocional e do seu mental, mas você não cuida do seu espiritual, da sua energia, hora ou outra, essa energia vai adoecer e vai refletir isso no seu mental, no seu emocional, que vai refletir no seu corpo físico. Tá tudo interligado. Eu acho que pode, assim, parecer um pouco confuso no começo, talvez fique muito viajado, mas eu juro que o que eu tô falando, eu não tô falando sozinha, tem muita gente que também trabalha com essa área, com essa visão da nossa saúde de maneira integrativa. Eu sou apaixonada por essa área. Mas enfim, foi isso que me levou a criar o método Matriz, né? Para quem não conhece meu trabalho, hoje ele é todo baseado nesse método que eu criei, validei, testei em mim, na minha família, nas minhas clientes, nas minhas mentoradas, que é justamente para a gente desinflamar de maneira integral, desde o nosso corpo energético, espiritual, até o mental, o emocional e o físico. E tudo isso muito baseado na força do ventre feminino. Não tô falando do útero, órgão, tô falando do ventre, que é um centro de poder da mulher. Então, um centro de poder criativo, criador e, claro, curativo. Mas enfim, vamos agora para os 7 sinais que eu prometi que ia falar para você entender se você tá realmente, socorro, Deus, inflamada. Aí eu deixei também na descrição desse vídeo um PDF que é o teste de inflamação gratuito, que eu preparei para você ver ali que sintomas, né, você tem dentro desse mapeamento de alguns sintomas emocionais, espirituais, energéticos e físicos que indicam inflamação integral. Então pode baixar o seu PDF aqui depois da nossa conversa aqui, tá? Se você se reconhecer em 3 ou mais desses sinais, preste atenção, porque o seu corpo tá pedindo socorro, né, minha filha? Arrego. Primeiro sinal, cansaço persistente e névoa mental, sabe aquela cabeça bem nebulosa? Você acorda cansada, toma café e continua cansada, chega no meio da tarde e você só quer deitar. E quando alguém te pergunta alguma coisa, você trava antes de dar a resposta, sabe? Fica aquele tentando lembrar, esquece palavra, perde o fio da meada, enfim. Não consegue se concentrar. Isso não é preguiça e não é só falta de foco, é realmente o seu corpo lutando ali contra um incêndio invisível e gastando toda a energia dele nisso, sabe? Uma coisa que era para ser rápida, muitas vezes isso vai estar ligado a alguns micronutrientes baixos, por exemplo, magnésio, vitaminas do complexo B, zinco, mas também pode ter relação com uma desbiose intestinal, uma resistência à insulina, sobrecarga hepática, né, do fígado. Já tem a ver com o sinal 2, que é intestino desregulado. Gases, estufamento. Um dia seu intestino tá super preso, no outro ele tá solto demais, então fica alternando entre constipação e diarreia. Cólica sem ser TPM, ou até na TPM uma cólica muito forte. Mal-estar depois de comer, sabe? Depois da refeição, fica aquele enjoo, aquela náusea. O intestino desregulado é inflamação pura. E não é só desconforto, sabe? É uma porta aberta realmente para doença autoimune, para ansiedade, para queda de cabelo, para tudo. O intestino é tipo assim, o nosso centro, gente. O intestino influencia em absolutamente tudo no nosso corpo. É muito difícil ter uma doença inflamatória que não tenha origem em um intestino inflamado. Se o seu cocô, vamos falar de cocô, tá? Tem que normalizar falar de cocô, gente. Se o seu cocô é o tipo 1 ou 2, nessa escala aqui que eu vou deixar, né? Bolinhas duras, ou então o tipo 6 e 7, você tem desbiose. Desbiose intestinal inflama, tá, gata? Sinal 3, dores articulares e musculares recorrentes. Então, se você já acorda com o seu corpo todo travado, ou então vive sentindo aquela dor chata no joelho, no ombro, nas costas, sem ter feito nada demais, pode ser uma tendinite de repetição, pode ser lombalgia crônica, desconforto na lombar. Sabia que a inflamação do intestino tem tudo a ver com a lombar doendo? Enfim.
tudo isso pode ter sim uma inflamação sistêmica por trás, porque o corpo inflama, vai liberar citocinas inflamatórias, elas vão para onde? Para os tecidos moles, para as articulações, para os tendões. Sinal 4, sono ruim, gata. Eu sei que a senhora não tá dormindo direito. Demora para pegar no sono, ou então acorda no meio da madrugada, acorda entre 2 e 4 da madrugada porque tá com o fígado sobrecarregado. Ou então você dorme, mas acorda mais cansada do que você deitou. O sono ruim alimenta a inflamação, tá? Ele não é só ali, né, o foco de tudo, mas ele alimenta, porque quando você não descansa, o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, fica alto, o corpo não se regenera, não faz a faxina que ele faz durante a noite, e aí o processo inflamatório continua. Então vira uma bola de neve, a inflamação vai atrapalhar o sono ruim piora a inflamação. Sinal 5, acúmulo de gordura abdominal. Você não sabia que gordura também gera um processo inflamatório dentro de você, né, gata? Resistência à insulina também, tá? Aquela barriguinha que não sai nem com dieta, já tentou de tudo, já fez dieta, já fez exercício e a barriguinha não solta você, meu amor? Cintura que aumenta, mesmo você comendo direitinho. Então, isso pode sim ter, né, uma relação com resistência à insulina, e resistência à insulina é uma inflamação metabólica. Inclusive, está muito relacionada com SOP, síndrome dos ovários policísticos. Se você tem acesso a exames, você pode ver, por exemplo, insulina de jejum, OMA-IR. Então, tem alguns valores que são mais ideais pela visão integrativa, né? Não aqueles valores de referência do laboratório, tá? Mas se você não tem exame, você pode observar. Você tem fome, por exemplo, de 2 em 2 horas, você fica irritada se você não comer, você tem uma vontade de doce depois do almoço que é surreal, então já é algum sinal. Sinal 6 de inflamação crônica, queda de cabelo, unhas fracas, pele opaca, tudo isso tem a ver com a nossa querida, amada, ela, a famosa ferritina. Cabelo caindo no chuveiro, unhas quebrando, pele sem viço. Gente, eu tenho uma história com minha ferritina, depois eu conto. Nossa, meu cabelo caía muito. Pode ser ferritina baixa e a maioria das mulheres tem, tá? O ideal é ferritina entre 70 e 100 de maneira natural. Se o seu tá muito baixo, tem que repor, tá? Mas também, se a sua ferritina estiver muito acima de 100, também pode ser um sinal de inflamação crônica. Se você não estiver repondo, né? Se você tá sem suplementar e mesmo assim sua ferritina tá muito alta, ela se torna um marcador inflamatório, porque a ferritina é uma proteína de fase aguda e ela sobe quando o corpo está inflamado. Então não é só repor ferro, precisa desinflamar, senão não adianta você ficar repondo ferro também, tá bom? Sinal 7 e último sinal, que eu vou trazer aqui hoje, tem muitos outros, tá? Faz o teste de inflamação que tá aqui na descrição do vídeo. Marcadores de sangue alterados, então na leitura integrativa, né, na leitura pelos ideais integrativos dos seus exames, a gente sai da medicina convencional e entra na leitura funcional dos exames. Então os valores de referência do laboratório, eles não são valores ideais, porque eles pegam ali uma média da população que está lá fazendo o exame, que geralmente é uma média de população doente, né, então aquilo ali não é o melhor. E aí são valores que você vê que são até meio esdrúxulos, tipo assim, o normal tá entre 1 e 100. Aí você acha que a pessoa que tem o 1 tá com a mesma saúde do 100, né? Da pessoa que tem o 100? Claro que não. Então, pelos valores integrativos, né? Ou seja, os valores que são funcionais, os ideais ali para uma pessoa saudável, a gente olha, por exemplo, PCR, né? Proteína C reativa, é muito importante para ver essa questão da inflamação. O ideal pra gente é menor, abaixo do que 1. Homocisteína, marcador inflamatório potente também, abaixo de 8. Se tiver maior do que 8, já se preocupa um pouco. RDW, né, que é a amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos no nosso organismo, no nosso sangue, abaixo de 13%, tá? Se tá acima, pode ser um sinal de estresse oxidativo, de inflamação. Mas assim, não precisa nem de exame para saber se você tá inflamada, porque o seu corpo já tá gritando, né, meu amor? Se você já teve aí alguns desses sintomas que eu falei, ou fez o seu teste de inflamação aqui embaixo, você sabe que os sintomas já falam por si só. Os exames, eles são mais para confirmar aquilo que a gente tá vendo. Não precisam ser a nossa primeira fonte de informação. A primeira fonte de informação são os sintomas, as sensações, o que o seu corpo tá te dizendo. Os exames servem mais pra gente confirmar, né, aquela hipótese que a gente já tinha criado através dos sinais do corpo. E aí você pode pensar, mas Lara, todo mundo tem algum desses sinais. Isso aí, normal.
Peraí que eu vou beber minha água na minha garrafinha linda. Olha que linda minha garrafinha nova. Gato, o problema é justamente esse, né? Exatamente. A gente normalizou viver assim. Normalizou viver cansada, inchada, com o intestino preso, com uma TPM insuportável, que nem a gente se suporta. Eu sei que você também não se suporta na sua TPM, tá? Mas não é normal. E não precisa ser assim. O que eu tô te dizendo hoje aqui é: não é normal viver assim, cansada, se arrastando, mulher. Pelo amor de Deus. Você acha o quê? Que o teu corpo, que é lindo, maravilhoso, uma obra da natureza, não ia ter energia suficiente para você fazer as suas atividades durante o dia sem ficar se entupindo de café? Claro que não, gata. Desinflamar não é sobre cortar tudo de uma vez, não é fazer dieta maluca, não é virar refém de suplemento. É sobre restaurar o fluxo natural do seu corpo. É sobre reconectar você, com uma versão mais saudável, mais leve, mais feliz, mais desinflamada. Porque quando você desinflama, você não melhora só os sintomas, você volta a sentir energia, prazer, clareza, sabe? Prazer em estar viva, você volta a habitar o seu corpo com consciência e amar esse corpo, assim, você se sente, sei lá, meu corpo é meu melhor amigo, não sei o seu. E agora eu vou te passar 7 pilares práticos que você pode começar a aplicar hoje para desinflamar de forma natural. Vou até mostrar um pouquinho da minha rotininha matinal, que tem algumas coisinhas que são bacanas também, tá? Esses pilares são alguns dos que eu uso no método Matriz, que é a minha mentoria de 42 dias para a restauração da saúde integral da mulher. A gente se baseia muito aqui na força do ventre, né? O nosso centro de poder criador, criativo e curativo. Então, é desde o energético, espiritual, até o mental, emocional e o físico também. E aí eu peguei algumas coisinhas que a gente aplica no método Matriz e trouxe aqui para vocês. Primeiro pilar, um prato anti-inflamatório diário, né? Comer comida de verdade, evitar açúcar, farinhas brancas, óleos refinados, então soja, canola, milho, sabe? Óleos de cozinha, assim, ultraprocessados, aqueles embutidos, sabe? A gente já sabe que isso não faz muito bem para a saúde, né? E incluir na sua alimentação todos os dias, sempre variando, né? Cúrcuma, gengibre, chá verde e canela são algumas especiarias muito bacanas, né? Plantas muito bacanas para a saúde nesse quesito anti-inflamatório. Proteínas de qualidade, ovo, peixe, frango, carne, enfim, né? Tudo preparado da maneira correta. É proteína, faz bem. Gorduras boas, azeite, abacate, castanhas, coco, a própria manteiga de gado também. Carboidratos de baixo índice glicêmico, então batata doce, inhame, aqui eu chamo macaxeira, né? Tem gente que chama mandioca, arroz integral, enfim. O seu prato ele precisa ter cor, precisa ter vida, né? Não precisa ser perfeito, ele pode ser um prato real, aquele básico que funciona. Mas é óbvio que eu tô trazendo aqui, gente, só algumas informações, algumas indicações de forma muito pontual, né? De acordo com o que eu estudo, com o que os estudos científicos estão cada vez mais comprovando. Mas eu não trabalho somente baseada na ciência convencional. Eu trabalho também com a ciência da nossa ancestralidade, dos saberes tradicionais, dos saberes dos povos ancestrais milenares que passam esses conhecimentos sobre o corpo, sobre a saúde de maneira geral, sobre a espiritualidade, há muito mais tempo do que essa ciência convencional que a gente conhece, tá? E é óbvio que se você quer seguir uma dieta, né, mudar seu estilo de vida, faça um acompanhamento com profissionais da área da saúde, nutricionista, um médico, uma médica integrativa da sua confiança, enfim. E me acompanhe também, né, porque aí eu posso te ajudar com as terapias integrativas, com aquilo que eu trago de bagagem. Segundo pilar é o jejum com suavidade, tá? Não são esses jejuns extremos que você vê por aí. Se você não tem contraindicação, então se você não é gestante, se você não está amamentando, se você não tem um histórico de transtorno alimentar, você pode começar devagar o jejum. 12 horas de jejum é o jejum mais básico, saudável, que faz bem para todo mundo. Você janta mais cedo, toma café da manhã um pouquinho mais tarde. Então, jantei 7 da noite e vou tomar café lá para 7, 7 e meia da manhã. Com o tempo, você vai progredindo para 16, 18 horas, mas sem neura, sem passar fome, tá? Não é para ser difícil, não é para ser doloroso, não. O jejum, ele dá descanso para o seu sistema digestivo, ele reduz citocinas inflamatórias, ele melhora a clareza mental, são diversos benefícios, quando feito com cautela, com cuidado, com acompanhamento.
O pilar 3 é, claro, cuidar do intestino, que perpassa por várias coisas, mas aqui eu quero falar rapidamente sobre as fibras prebióticas. Então, por exemplo, psyllium ou plantago, não sei como é que fala muito bem, inulina, goma cássia, um protocolo de permeabilidade intestinal. Pode incluir aí, inclusive, vitamina C, NAC, quercetina, zinco, boswellia, glutamina. Existem vários suplementos, alimentos, enfim, que fazem muito bem, né, para o intestino, para melhorar a questão da permeabilidade intestinal. Muitas pessoas têm leaky gut, né, que é justamente uma permeabilidade no intestino, que as coisas ficam passando de fora para dentro, que, enfim, é bem inflamatório, causa desbiose, etc. No leaky gut, o intestino fica meio que furadinho, sabe? É bem importante, antes de você sair tomando tudo que é suplemento, enfim, procurar um profissional que saiba avaliar o seu caso, né? Não vai fazer um protocolo sozinha sem orientação. Existem também alguns fitoterápicos anti-inflamatórios que eu amo, né? Porque eu gosto muito de trabalhar com a fitoterapia. Então, por exemplo, a cúrcuma é maravilhosa, a boswellia que eu já falei. Tem inclusive alguns adaptógenos para quem tem questões hormonais que estão desreguladas, como a ashwagandha. Enfim, existem muitos fitoterápicos bacanas, alguns chás, algumas tinturas que a gente pode trabalhar para vários sintomas de inflamação. O quinto pilar, sono e ritmo circadiano. Gente, o ciclo circadiano é extremamente importante. Dormir entre 21 e 22 horas no máximo, reduzir as telas de noite, fazer higiene do sono, tomar sol pela manhã é incrível. O corpo, ele funciona por ritmo. Nós somos natureza e na natureza tudo é cíclico, tudo tem ritmo. Então, quando você respeita o ritmo, você regula o hormônio, baixa a inflamação, melhora a energia, enfim, só sucesso. Sexto pilar, é claro que o movimento é muito importante, movimentar o seu corpo. Então, musculação, caminhada, yoga, dança, pilates, negócio de bicicleta, de correr na rua. O que você gostar vai mover o seu corpo, vai lhe fazer bem. Mas você não precisa ficar com neurose, você faz aquilo que cabe na sua vida. Então, comece a se movimentar aos poucos. Assiste umas aulas aqui no YouTube, em casa, faz umas coisinhas em casa mesmo, para você pegar gosto. Faça isso por você, é muito importante, gente. Eu sei que é meio chato e tal, eu também às vezes tenho preguiça, só que assim, é inevitável. Exercício físico faz parte de qualquer tratamento. Você tem que ter essa mentalidade de que ele faz parte do tratamento, tá? Sétimo pilar, micronutrientes que podem ajudar nesses processos aí de apagar incêndios. Por exemplo, vitamina D, que nem é mais considerada uma vitamina D, né? Uma vitamina, é considerada um hormônio de tão importante que é. Se você tem sintomas depressivos, você precisa ainda mais de vitamina D, entre 50 e 70, tá? A vitamina D em baixa pode sim trazer alguns sintomas de depressão. Zinco, selênio, magnésio, enfim. São pilares para a imunidade, para o controle do estresse oxidativo. Mas, de novo, exames e um bom profissional. Não sai tomando tudo por conta própria, porque depois você vai dizer, porque a Lara disse que era para tomar assim, assim, assado. E não é verdade, eu não tô dizendo, tá? Pelo amor de Deus, ninguém me cancela. Gente, para encerrar, vou deixar um trechinho que eu gravei da minha rotina matinal anti-inflamatória. E eu queria dizer que se o seu corpo tem esses sintomas, se você tem sentido um chamado para cuidar melhor da sua saúde, sabe? Você tá sentindo que tem algo de errado com você. Eu quero te dizer que o seu corpo não tá quebrado. Ele não tá te traindo. O seu corpo não tá te punindo. Não tá te castigando. Você não tem que sentir culpa pelos seus sintomas. Apenas encare como um pedido do seu corpo para ser ouvido. Um pedido de atenção, né? E desinflamar não é sobre perfeição, tá? É sobre consciência, é sobre você olhar para o seu corpo e dizer, eu mereço me cuidar, eu mereço saúde. Se você não tem motivação para fazer isso por você, faça por aquelas pessoas que você ama, as pessoas que amam você, que querem te ver bem, que precisam de você bem, tá? Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sintomas, eu convido você a assistir o próximo vídeo, onde eu vou te mostrar como saber se você está inflamado e desinflamar de forma 100% natural, tá? E se você quiser ir mais fundo, conhecer o método Matriz, restaurar a sua saúde com um grupo de mulheres maravilhosas que estão em busca do mesmo que você, e entra no link que tá aqui na descrição, que vai dar no grupo do WhatsApp da pré-inscrição, da pré-inscrição da próxima turma da Matriz, que abre agora no início de novembro, tá? Não precisa ser um caminho difícil, você merece sim se sentir melhor, se sentir feliz dentro do seu corpo, conectada com a espiritualidade,
com suas emoções de bem, enfim. Eu sei que você merece e eu tô aqui pra te ajudar nesse caminho. Fica aqui pra ver o restinho aqui do vídeo, que eu vou botar a minha rotina matinal desinflamada pra você. E vamos conversando, tá bom? Esse foi meu primeiro vídeo. Tô muito orgulhosa que eu consegui gravar ele depois de muitos dias. Gente, por favor, dê um like e se inscreva no canal, tá bom? Eu sei que é chato ficar implorando e tal, mas é isso. Não tem outro jeito de falar. Dê o like agora e fica até o final do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.